Ótima tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo desta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. Que bom ter a sua companhia por aqui. Daqui a pouco vamos falar sobre o Plano Plurianual e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, instrumentos que definem metas e prioridades da gestão pública. Após a realização de audiências, sugestões apresentadas pela população passam por avaliação. E ainda a ação da Defensoria Pública oferece exame de reconhecimento de paternidade e orientação jurídica. Os detalhes já já. A gente começa o boletim de hoje com informação sobre a ampliação do Hospital de Retaguarda, que fica na região leste aqui da cidade. A expectativa é que a unidade seja entregue em outubro e os vereadores, claro, acompanham as obras de perto. O Hospital de Retaguarda de São José dos Campos, inaugurado em 2020 durante a pandemia, está, sim, em obras. Isso porque o local vai se tornar a nova UPA da região leste, que será entregue até outubro deste ano. A unidade de saúde vai contar com ampliação da área da recepção e construção de novas salas de apoio. Com essa ampliação nós vamos conseguir dar uma capacidade muito maior, um espaço muito maior, melhoria dos fluxos de atendimento e mais conforto para a população que busca esse serviço. A unidade é uma extensão do Hospital Municipal, que tem uma demanda alta de atendimentos. Com as obras, a recepção da nova UPA adulto vai acomodar confortavelmente 200 pessoas, número quase 4 vezes maior que o espaço ofertado atualmente no pronto atendimento adulto do Hospital Municipal. Hoje a demanda do pronto atendimento do Hospital Municipal é muito grande, né? Então nós chegamos a ter dias, né, de alta demanda com 60, 70 pessoas sendo atendidas por hora, né, que chegam ao hospital por hora. E nós temos uma capacidade, por exemplo, de espera, né, de recepção, só de 60 pessoas sentadas. Então você imagina que numa hora a gente acaba tendo completado toda essa espera, né? Aqui nós fizemos uma expansão justamente para dar mais conforto. E a Câmara Municipal acompanha de perto as obras de ampliação do Hospital de Retaguarda. O vereador Zé Luiz reforça o trabalho importante de fiscalização do Legislativo para que o orçamento chegue de forma correta às demandas de saúde do município. Os vereadores participam de todos os planos plurianual, as leis de diretrizes do orçamento, a lei orçamentária. Então o vereador ele participa de todos os bastidores desses materiais, dessas construções, dessas políticas de saúde pública. Então aqui é mais um exemplo de que quando você fiscaliza, quando você faz um bom orçamento, participa nas comissões de justiça, na comissão de saúde, você tem a efetividade, que é um bom equipamento e um bom atendimento. O vereador Marcão da Academia enfatiza ainda que a cidade precisava de uma nova unidade de pronto atendimento, já que o Hospital Municipal atende pacientes de toda a região. Dessa forma, a nova unidade ajudaria a solucionar o problema de superlotação da atual unidade de saúde. Para quem acompanha lá o hospital municipal, sabe muitas vezes que alguns locais superlotam por alguns momentos. E é legal quando você divide, né? Já tinha divisão da infantil para o pronto-socorro, para outros tipos de agendamento e atendimento, mas quando você tem um espaço propício para isso, então você consegue melhorar o atendimento, dar maior estrutura e que a população sabe que vai chegar lá e vai ser bem atendida, isso é de grande importância. Quem comemora a chegada da nova UPA são os moradores da região leste, que acreditam que com a ampliação do hospital, o atendimento será mais ágil e as filas de espera deverão diminuir. Olha, eu acredito que é sempre bem-vindo. A população precisa. Embora já tenha bastante locais de atendimento público aqui nesse bairro, né? Mas eu acredito que quanto mais tem, é sempre bem-vindo. E olha, mais de 350 pessoas participaram das audiências públicas realizadas para a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e também do PPA, o Plano Plurianual. Esses dois são instrumentos que definem metas e prioridades para os investimentos públicos. E agora,
as sugestões apresentadas pela população vão ser avaliadas pela Prefeitura. Você já pensou como a Prefeitura decide as demandas da cidade? Mais segurança, educação e saúde, melhorias no transporte e até mesmo novas áreas de lazer. O ponto de partida são as audiências públicas do PPA e da LOA. Recentemente, a Prefeitura realizou 7 encontros em todas as regiões e distritos da cidade, justamente para ouvir o que a população tem a dizer sobre o futuro de São José. De acordo com o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, mais de 350 pessoas participaram das reuniões. Uma boa participação da população, né? Mais de 350 pessoas, né? Contribuindo, né? Fazendo seu exercício de cidadania, contribuindo com informações, com sugestões, para que fosse incluída no PPA e na LOA, né? E também recebemos muitas sugestões, não só nas audiências, mas também pela internet, pelo site da Prefeitura. Mas afinal, o que é o PPA? É como um orçamento doméstico. Assim como a família planeja os gastos para evitar dívidas, o município organiza as finanças. O PPA traça metas e programas prioritários de 2026 a 2029. Funciona como mapa de onde a cidade pretende crescer nos próximos 4 anos. A LOA, Lei Orçamentária Anual, transforma esse planejamento em números. É nela que estão previstos os recursos para as políticas e serviços públicos. Uma lei depende da outra. O PPA aponta os caminhos e a LOA viabiliza a execução ano a ano. A administração pública ela é sempre uma arte de prioridades, então sempre tem muitas demandas, né? E a gente tem recursos, né? São finitos, então a gente tem que priorizar e é isso que vai ser priorizado para o próximo ano, principalmente no tocante à saúde, educação, transporte e segurança. As propostas apresentadas nas audiências agora serão avaliadas pela Prefeitura. As que forem aprovadas podem virar parte dos projetos de lei enviados à Câmara. Cabe aos vereadores analisarem, debater e votar o novo PPA e a LOA do próximo ano. Nós, vereadores, podemos também trazer sugestões para incrementarmos essa boa utilização dos recursos do orçamento público no momento certo, no momento adequado. E uma vez feito isso, nós entramos em conexão direta com o Executivo, que vai ter um prazo para apresentar a sua proposta final e a gente vota ou aprovando, ou rejeitando, ou fazendo uma análise aqui ou outra, para que a cidade possa ter a participação não só do Executivo, mas também do Legislativo na boa condução do uso do recurso público, do orçamento da cidade para 2026. Por isso, é hora de pensar o futuro da cidade até 2029. Participar dessas discussões é direito e dever de cada cidadão. Planejar o orçamento é garantir que o dinheiro público seja aplicado com responsabilidade, atendendo às reais necessidades dos moradores. Para que serve a LOA? Para distribuir exatamente quais setores da área de saúde, quais áreas do setor de educação, para onde vai o dinheiro disponível para essas áreas. Isso cabe a nós decidirmos, cabe a nós acompanharmos a execução. A proposta vem, a gente faz as reuniões, nos próximos meses tudo está sendo discutido, para meados de outubro, novembro, as reuniões finais para apresentação do resultado da definição de como que finalmente o dinheiro do orçamento da cidade, 4,4 bilhões de reais, vão ser aproveitados em 2026. No Boletim Entrevista de hoje, o Paulo Ricardo traz um balanço da 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. Vamos ver. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. As conferências municipais são um espaço para a sociedade civil, técnicos e representantes do poder público debater e contribuir na construção de políticas públicas.
Aqui em São José, tivemos recentemente a das mulheres, com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquista para Todas. E quem vai conversar conosco para explicar a importância desse assunto será a Gilda Serpa, chefe da Assessoria de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de São José dos Campos. Gilda, muito obrigado por participar. Qual que é a importância do tema da conferência desse ano? Realmente a gente só consegue mais democracia com mais conquista e mais igualdade para as mulheres? Ah, com certeza, né? Ainda mais no tempo em que estamos vivendo, né? Hoje, mais do que nunca, nós precisamos que todas as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, né? Afinal, essa luta vem de muito tempo e a gente precisa que todas as mulheres lutem juntas para conquistar um país mais igualitário, né? E qual que é a importância de existir as conferências, de ter esses espaços para debates? É um momento em que a mulher da sociedade, a mulher da sociedade civil e a mulher do poder público, elas sentam e discutem, debatem o que é mais importante para nós nesse momento no nosso município. O que é mais importante para existir no nosso município enquanto política pública. E a conferência ela tem uma organização a partir de eixos, né, de pautas. Por que é feita essa distribuição e qual que é a importância de ter essa organização também? Na realidade, esses eixos, eles vêm já do Estado para nós e a gente só segue os eixos que são enviados para nós. Esse ano nós trabalhamos com 4 eixos, que é assim, que fala da mulher na sua integridade, da mulher no trabalho, da mulher e a saúde integral. Então, são temas relevantes para a mulher hoje, porque nós precisamos de um espaço de fato que nós já temos, mas não ocupamos, que é de estar na política, de estar no município, concorrendo igual a todos os homens, vivendo como todos os homens, trabalhando como todos os homens, nas mesmas, com os mesmos direitos, oportunidades. Né? E oportunidades, isso. Sem dúvidas, isso é importantíssimo. E essa discussão, né, geram propostas que são levadas nessa conferência. E quais os próximos passos agora? Né? Isso vai para conferências regionais, estaduais? Como que funciona? A conferência estadual ela vai ser realizada no dia 21 e 22 de agosto. Ela vai ser da forma online, né? Então nós vamos ainda verificar como é que nós vamos... As delegadas aqui de São José vão estar participando, se juntas ou se cada uma na sua residência, a gente ainda vai discutir sobre isso, mas nós vamos levar as nossas propostas aqui do município e temos certeza de que vamos também chegar à federal. Perfeito. E qual que é a importância, né, de justamente ter essas conferências também para melhorar a política pública local, o que já é desenvolvido aqui pelo poder público? Então, nós aqui na realidade, a gente já tem uma série de coisas e de ferramentas para ajudar a mulher aqui no município, mas é importante lembrar que ainda faltam algumas coisas, né? E quando a gente senta para conversar, para discutir o que mais nós precisamos, a gente tem amplitude do que é necessário para melhorar a vida das joseenses. Então, nós aqui temos a Patrulha Maria da Penha, que funciona muito bem. Nós temos um abrigo protetivo para aquelas mulheres que correm risco iminente de morte. A gente tem uma série de ferramentas e instrumentos para trabalhar com todas as mulheres. Mas é lógico que ainda falta algumas coisas, né? E é com essa intenção que a gente propõe para o Estado algumas coisas para melhorar o nosso município. Perfeito. Muito obrigado, Gilda, pela participação, pela entrevista. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Acontece no próximo dia 16 um mutirão de reconhecimento de paternidade. Essa ação é realizada pela Defensoria Pública e oferece exames gratuitos de DNA e também orientação jurídica. Tudo para dar dignidade a quem não tem o nome do pai
na certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um documento que comprova legalmente a existência de uma pessoa. Além do nome, data, horário e local, outro campo importante do documento é a filiação, onde é registrado o nome dos pais da criança. Mas nem todas as pessoas possuem o nome paterno na certidão de nascimento. Mais de 158 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil em 2024, segundo dados do portal da transparência Pai Ausente da Arpem Brasil. A falta de reconhecimento da paternidade impede que crianças tenham acesso a direitos essenciais, como pensão, herança e, principalmente, laços familiares. A criança cresce sem ter os direitos patrimoniais relacionados à paternidade. E eu estou falando aqui de pensão alimentícia, né, eu estou falando de participação e divisão mesmo de despesas no dia a dia. Né? Então, se a criança tem um pai registral, né, a mãe pode cobrar a pensão alimentícia, né, o pai deve participar das despesas da criança. Além dessas questões, a ausência do reconhecimento da paternidade pode trazer impactos emocionais negativos na vida de crianças e adolescentes. É o senso ali de pertencimento, a possibilidade, né, de se reconhecer, né, ali na sua jornada emocional, nesse relacionamento com o pai, né, a possibilidade de construir uma história juntamente com esse pai, né, que é tirada dessa criança e desse adolescente. Pensando em reduzir esses números e promover o direito à identidade na vida de pessoas com pais ausentes, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo promove no dia 16 de agosto o mutirão Meu Pai Tem Nome. A iniciativa oferece exame de DNA gratuito, orientação jurídica e mediação para o reconhecimento da paternidade. Além da realização dos exames de DNA, uma parceria com o IMESC e com a Unesp, né, também vão estar sendo feitas orientações jurídicas, né, sobre a paternidade, sobre quais são os direitos envolvidos. Para participar, é necessário se inscrever até o dia 13 de agosto no site da Defensoria, por meio do preenchimento de um formulário. O mutirão acontece na Defensoria Pública de São José dos Campos, na Avenida Comendador Vicente de Paula Penido, número 532, no Jardim Aquários. Quando as pessoas procuram realizar o exame de DNA, a gente tem muita procura aqui na Defensoria e as pessoas reclamam que é muito caro. E de fato é, né? Então acabam judicializando uma coisa que poderia ser feita extrajudicialmente. Se as partes estão de acordo, né, e querem tirar uma dúvida, esclarecer uma dúvida sobre a paternidade biológica, elas podem vir aqui e realizar o exame gratuitamente, porque você vai ampliar o serviço. A Câmara Municipal apoia iniciativas como esta. O vereador Sérgio Camargo destaca a importância de oferecer o exame de DNA totalmente gratuito para famílias que não têm condições de arcar com os custos. Nós temos aí um déficit muito grande de famílias que são aí filhos registrados sem o nome do pai nos seus registros de nascimento. Talvez muitas vezes por conta de não poder fazer esse exame de DNA, porque tem um custo, tem a maneira de fazer. Então esse mutirão vai ajudar muitas famílias. O reconhecimento da paternidade, mesmo que tardio, é um direito de todos. Garantir acesso à identidade por meio de políticas públicas é essencial para a inclusão social de milhares de crianças, adolescentes e adultos que vivem sem o nome do pai no registro. Eu acho que o principal, né, desses mutirões, o principal objetivo, né, dentro do aspecto psicológico, emocional, é reconhecer que essas crianças e esses adolescentes, eles têm o direito de se sentirem respeitados na sua dignidade, né, ali enquanto pessoas, enquanto seres que podem, né, reconstruir, na verdade, a vida, né, e esse vínculo paterno. Seguem abertas até o dia 22 de agosto as inscrições para o processo seletivo para a contratação temporária de professores eventuais da rede municipal. Quem vai trazer as informações para a gente sobre essa chance, essa oportunidade, é a repórter Júlia Lopes. Boa tarde, Júlia.
Uma boa notícia para os professores que buscam por uma oportunidade, né, Fran? Boa tarde para você e para todos que nos assistem. O processo seletivo para a contratação temporária de professores e professores eventuais já começou e continua até o dia 22 de agosto. Sobre esse processo, eu converso agora com a secretária de Educação, Ruth Zorneta. Boa tarde, Ruth, tudo bem? Me fala um pouquinho, né? Quais que são esses cargos disponíveis nesse processo seletivo? Bom, disponíveis agora nós temos para professor 1, professor 2 de todas as disciplinas, todos os componentes curriculares, inclusive o de educação física, que para ele, em específico, precisa do CREF. Perfeito. E qual que é o valor pago aí de hora-aula para os professores que serão contratados nesse processo? A hora-aula hoje do município está em R$ 24,38. Perfeito. E para concorrer às vagas é preciso ter alguns requisitos, né? Você pode explicar para a gente quais são eles? Bom, para professor 1, você precisa ter aí a pedagogia ou normal superior, né? E para as demais componentes, ele tem que ter habilitação específica. E como eu falei, educação física tem que ter o registro no conselho. Sim. E sobre as inscrições, quem está interessado, onde fazer a inscrição e o que fazer também, né? Para ficar sabendo de todo o processo, o edital desse processo seletivo. Bom, exclusivamente pela internet, né, no site IBAN SP, como você falou, a inscrição vai até o dia 22 desse mês. As inscrições são gratuitas, né? Então a gente espera aí que os professores se engajam e façam as inscrições. Todas as informações você também localiza no site da IBAN. Perfeito. E quando que vai acontecer essa contratação, né? Depois dos professores fazerem a prova e a atribuição também, e essa aprovação ela não garante a contratação imediata, né? É bom a gente deixar claro isso. Isso, como é para professor eventual, né? E professor temporário, conforme as demandas da secretaria. Então, elas devem acontecer a partir do mês de janeiro, né? E conforme as necessidades aí durante o ano letivo. E falando um pouquinho da prova, né? Como é que ela vai ser aplicada? Já tem uma data? Como é que vai acontecer essa prova? Bom, a prova vai acontecer no dia 19 de outubro, ela tem 3 horas de duração, né? E mais detalhes aí da quantidade de questões, os locais de aplicação, você também encontra no site da IBAN. Logo depois da inscrição sai a publicação aí, onde é que você vai se inscrever. Mas é importante o candidato estar sempre consultando para não ter aí nenhum erro, né, no local da aplicação da prova. Verdade. E por que, para a gente finalizar, né, a contratação desses profissionais temporários e eventuais são tão importantes para a rede de ensino municipal? Bom, para a gente é excepcional que sempre o nosso professor esteja em sala de aula, né? A gente não tem dispensa de alunos, né? Então, o professor efetivo, que às vezes ocupa cargos de coordenação, ele tem a sala efetiva, né? Então, às vezes ele está fora da função, ou o professor que às vezes está em licença maternidade ou licença saúde. Então, às vezes a gente contrata esses professores por tempo determinado ou os eventuais, né? Então a gente sabe que o professor está aí numa folga abonada, então a gente chama esses professores. Para a gente é primordial que eles estejam ocupando essas funções. Legal, obrigada, Ruth, pelas informações, viu? Então, reforçando você, os professores interessados podem se inscrever pelo site www.ibansp-concursos.org.br até o dia 22 de agosto. E as contratações, elas serão para o ano letivo de 2026, então para o ano que vem. Então, quem tem interesse, né, fica aí para vocês todas as informações desse processo seletivo. Volto com você no estúdio, Fran. É isso mesmo, Júlia, muito obrigada pelas informações. E já que a gente está falando de oportunidades, é hora de saber as vagas abertas no PAT, nesta segunda-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de embalador, ajudante de obras, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti e granjeiros, auxiliar administrativo, auxiliar de confeitaria, auxiliar de costureira,
auxiliar de eletrotécnico, auxiliar de expedição, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de técnico de controle de qualidade, caseiro, controlador de acesso, corretor de imóveis, costureiro em geral, cozinheiro de restaurante, cuidador em saúde, desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, enfestador de roupas, fresador, funileiro de veículos, garçom, instalador de tubulações, instrutor no ensino profissionalizante, marceneiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de refrigeração, motofretista, motorista de caminhão, motorista de ônibus rodoviário, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, pedreiro, pintor industrial, polidor de veículos, professor de arquitetura, professor de medicina veterinária, projetista de imóveis, repositor de mercadorias, serralheiro, serralheiro de metal, soldador, técnico de matéria-prima e material, técnico de obras civis, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de obras, técnico de planejamento de produção, técnico em instrumentação, vendedor de consórcio, vendedor de informações comerciais, vendedor interno, vendedor pracista e zelador de edifício. E ainda há vaga para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, desenvolvedor de sistema de tecnologia da informação e operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos falar sobre legislação? Pois é, aqui no Boletim, especialistas sempre nos ajudam a entender o que diz a lei no quadro Seu Direito. Olá, chegando com mais um episódio do quadro Seu Direito, que te ajuda aí a entender como as leis funcionam na prática e como você pode fazer valer os seus direitos. Olha, muita gente aposta no testamento para garantir que seus bens vão parar nas mãos certas. Mas e se o documento tiver falhas? Ou se alguém da família aí contestar na justiça? Hoje a gente mostra em que casos um testamento pode ser anulado e o que fazer para evitar dor de cabeça lá na frente, né? E aí, qual é o seu direito? Poderá, desde que seja constatado qualquer tipo de vício nele, por exemplo, uma fraude, uma ameaça, uma coação ou até mesmo uma divisão injusta aos herdeiros necessários. E é importante ressaltar que qualquer pessoa que se sinta lesada nesses casos poderá procurar tanto um advogado de sua confiança e assim reivindicar os seus direitos na justiça, de forma que o juiz irá analisar o caso concreto e vai ver se deve ser invalidado ou não aquele testamento. E a semana começou gelada aqui na cidade, né, com temperatura na casa dos 10 graus. E a gente vai saber agora como fica o tempo no decorrer do dia e também amanhã. Nesta segunda-feira, o sol aparece entre nuvens durante toda a tarde e não há probabilidade de chuvas. A mínima é de 10 e a máxima de 19 graus. Amanhã, o sol também aparece entre nuvens. Pela manhã, há possibilidades de névoa, mas sem chances de chuvas ao longo de todo o dia. Os termômetros variam entre 9 e 20 graus. O Boletim Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Todo o conteúdo você já sabe, né? Fica disponível lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta e, claro, espero por você. Até lá!